Olha, eu tenho agora a satisfação de receber aqui nos estúdios do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista, professora de Direito da UEPB e especialista em Direito do Consumidor, Mariana Tavares. Ela hoje fala sobre um anúncio que já assustou o bolso de todos nós, o meu também, né? O reajuste em 14% na tarifa da energia elétrica. As novas tarifas já passam a vigorar a partir da próxima terça-feira para 1.300.000 unidades consumidoras em 216 municípios aqui da Paraíba. Apenas as cidades atendidas pela Energisa, Borborema, não vão ser afetadas pela medida. Elas estão lá em Campina Grande, tá bom? São elas, Campina Grande, Queimadas, Fagundes, Boa Vista, Massaranduba e Lagoa Seca. Mas será que esse reajuste já pode ter efeitos imediatos nos preços dos produtos e serviços? É o que a doutora vai nos ajudar agora a esclarecer. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa fazendo suas perguntas pelo telefone que está aí na sua tela, 3216-5088. Boa noite, doutora Mariana, sempre satisfação recebê-la aqui no Cidade Alerta Paraíba. Mais uma notícia, né, que a gente não gosta de dar. E principalmente que atinge a todos nós, né? Mais um anúncio aí de reajuste na tarifa de energia. Então, será que isso já vai influenciar nos preços de produtos e serviços aqui? Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Infelizmente, sim. Vejam bem, tudo aquilo que diz respeito à energia elétrica, tudo aquilo que diz respeito a combustíveis, tudo aquilo que diz respeito às coisas mais básicas dentro dos setores da nossa produção, são coisas que, quando os preços são elevados, tudo o mais sofre um impacto. Então, no caso da energia elétrica, né, nós temos um problema muito sério. É porque nesse universo de privatizações, a privatização que aconteceu monopolizou a energia elétrica, que é o serviço de fornecimento, é um serviço de natureza pública, mas ela se encontra, essa questão, monopolizada nas mãos da Energisa. E, diante disso, a Energisa estabelece regras que nem sempre são as melhores para o consumidor. Nesse caso, existe uma, digamos assim, justificativa, onde nós temos, é fato, né, Jomar, um governo que é tremendamente impopular, e não é à toa. A impopularidade do nosso governo se dá pelo fato de que não é um governo que consiga segurar com força a economia. A economia, portanto, fragilizada, ela se torna um domínio de grandes conglomerados empresariais, e esses grandes conglomerados empresariais estabelecem aquilo que melhor lhes aprouver. E isso não tem nada a ver com o bom tratamento para com o consumidor. Então, o consumidor acaba tendo o seu bolso sangrado por diversas vezes. O que se deu foi um acordo entre o governo federal, sabe aquela história, as ordens Sim. Vieram de cima? Pois é, então vieram de cima. O governo federal estabeleceu um acordo juntamente com a Anael, que é a agência reguladora que deveria proteger o consumidor nesse sentido, né, e junto com a Energisa. Então, esse aumento para aqueles consumidores de pequeno potencial, aqueles consumidores que têm um consumo caseiro, começa com 14%. E para aqueles consumidores de maior potencial, que são aqueles que possuem empresas e indústrias e consomem mais energia elétrica, esse aumento vai ficar ainda pior, vai ser de 16%. É claro que a nossa Assembleia Legislativa poderia convidar a Energisa para uma audiência pública para que mais esclarecimentos fossem trazidos para a população. Mas a grande verdade é que, lidando com um governo onde as pessoas parecem que não entendem de economia, tudo fica muito fragilizado contra o consumidor. Agora, Mariana, a medida vai entrar em vigor a partir da próxima terça-feira, ou seja, a partir de terça-feira, o valor da energia já estará reajustado. Sim. E se a gente perceber, por exemplo, antes disso, que houve aumento em alguns produtos, por exemplo, né, supermercado que trabalha muito com frigorífico, né, muita energia elétrica, o que é que o consumidor pode e deve fazer? Olha, o consumidor pode e deve fazer as suas denúncias ao PROCON e as suas denúncias também no site Reclame Aqui, Por Que Não? Então, existem órgãos de defesa do consumidor, né, que realmente estabelecem essa proteção. Na realidade, a gente sabe que esse repasse no custo da energia elétrica e no custo de toda a produção que depende da energia elétrica, esse repasse vai ser inevitável, mas ele não precisa ser imediato. É um repasse que deve acontecer
quando chegar a próxima fatura para as empresas, né? E a próxima fatura já reajustada, e isso é claro que vai trazer um ônus a mais e quem acaba pagando por isso é você, consumidor. Mas esse repasse não pode ser de imediato, esse repasse deve, pelo menos assim, digamos que guardar uma carência de tempo de pelo menos um mês, né? Que é o tempo entre uma fatura e outra. Ok. Agora, Mariana, o Carlos do Centro faz a seguinte pergunta. Já que a gente já paga na conta, por exemplo, o consumo de energia, por que a gente paga também outros impostos? Isso é correto? Pois é, na verdade o Brasil é um país que, como eu já falei, né, assim, eu não quero falar de política, não é esse o caso, nosso quadro de direito do consumidor, mas a questão é que está tudo entrelaçado e no momento em que nós temos um presidente que não entende de economia, isso aí é fato, as questões ficam muito complicadas e o Estado brasileiro é um Estado que não dá um equilíbrio para que as empresas se desenvolvam de uma maneira salutar e esse Estado acaba confundindo tributação com produto interno bruto. Então, como as empresas muitas vezes não conseguem se manter, não conseguem ser fortes o bastante, o Estado acha que tem que sangrar o cidadão do ponto de vista tributário a mais não poder. O que eu acho engraçado, Mariana, é que sempre a gente vê aí, e muitas vezes são matérias, inclusive, recomendadas pelo próprio governo, né? Nos ensinando a economizar em casa, trocamos as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Sim. Para economizar. Trocamos agora as fluorescentes pelas lâmpadas de LED. Mas isso a gente não se vê muito impacto, porque a energia que essas trocas, a economia que essas trocas oferecem, não conseguem alcançar aos sucessivos aumentos. Então é enxugar gelo, não tem solução. Exatamente, é enxugar gelo e o Brasil, inclusive, é um país apelidado assim, em artigos internacionais de Belíndia, que seria uma mistura de Bélgica com Índia. Então aqui a gente paga tributos no nível de Bélgica, mas a gente recebe um Estado social em nível de Índia, um Estado social que não provê absolutamente nada para o cidadão, mas ainda assim o extorque de uma maneira totalmente abusiva. E ainda passa para o consumidor, né, o ônus de tentar compensar o que eles fazem. Justamente. A desculpa é que estamos num momento em que as chuvas já não são mais tão frequentes, então alguns reservatórios estão cada vez mais reduzidos nos seus níveis de água e isso, portanto, vai demandar um maior esforço para que a energia elétrica seja produzida. Maior esforço se traduz por maiores gastos, né? E tome o repasse para o consumidor, o trabalhador, que já não aguenta mais, se encontra com os seus ganhos congelados, mas o governo não congela a inflação e ainda acha pouco, o governo ainda incrementa essa questão tributária para nossa tristeza e desespero. O Roberto Carlos de Mangabeira 4 pergunta o seguinte, né? Qual é o órgão que vai, por exemplo, fiscalizar se houve aumento antes da entrada em vigor do aumento da energia elétrica? Olha só, Roberto, o PROCON deveria fazer essa fiscalização e eu acredito que faz sim. E essa fiscalização também pode e deve ser feita pelo Ministério Público. Agora, a questão é que quando essas empresas se comportam de maneira pouco correta para com o consumidor, e mesmo que haja alguma aplicação de alguma multa, de algum termo de ajustamento de conduta, isso não reverbera no bolso do consumidor. Essas multas, elas vão para o Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos e o consumidor mesmo, assim, de fato, ele continua no prejuízo, a menos que ele consiga provar, né, que houve um dano, que ele foi prejudicado, e aí ele vai, então, mover uma ação na Justiça, no Juizado Especial, mas sempre lembrando que a Justiça também tem certos problemas relacionados à morosidade e, nesse sentido, o direito no Brasil, ele é sempre uma perspectiva, ele nunca é uma garantia absoluta. É triste para mim dizer isso. É lamentável. Mariana, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Tá bom? Aguardando o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, como eu sempre falo, com temas de interesse de todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Bom fim de semana para você e até a próxima sexta, se Deus quiser. Muito obrigada.